obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Ecologista Os Verdes apresenta hoje ao Parlamento um projeto de lei que determina a necessidade de alternativa à disponibilização de sacos de plástico ultraleves e de cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e legumes. Este projeto de lei insere-se nas respostas diversas que os Verdes propõem para diminuir a quantidade de produção de plástico e para reduzir resíduos, questão que deve constituir uma prioridade no âmbito da política definida para os resíduos e que é importante também na definição de políticas ambientais que promovam as mais diversas formas de prevenção da poluição. Essas respostas que o PEV tem proposto são conhecidas e já passaram pela apresentação de projetos de lei que visaram intervir sobre a regulação da disponibilização ao consumidor de embalagens desnecessárias, supérfluas e sobredimensionadas, sobre a interdição da comercialização de utensílios de refeição descartável em plástico, como talheres, pratos ou copos, e sobre o desincentivo à utilização de microplásticos em produtos de uso corrente, como cosméticos e produtos de higiene. A verdade é que o plástico agrega um conjunto de características como a maleabilidade, a leveza, a resistência e a durabilidade, para além do reduzido custo de produção, que tornam este material útil a um sem número de aplicações, o que levou à produção em massa de plásticos sintéticos à base de petróleo, ocorrida a partir da segunda metade do século XX. O uso mais intensivo de plástico é em embalagens, correspondendo a cerca de 40% da sua utilização, seguindo-se a sua aplicação em bens de uso doméstico e de consumo e em edifícios e construções. Em menor escala, mas ainda com expressão, segue-se o uso em componentes automóveis e em equipamentos elétricos e eletrónicos. O reverso da medalha, porém, é que o plástico é uma fonte de poluição muito significativa que está a contaminar ecossistemas de uma forma brutal, na medida em que estão a ser libertados para o meio natural milhões de toneladas de composto que tardam em degradar-se, podendo, na maioria dos casos, permanecer durante décadas ou mesmo séculos, invadindo o meio natural com matérias persistentes e causando grandes desequilíbrios. Os nossos mares, senhoras e senhores deputados, estão pejados de plástico. Há estudos que estimam que 85% da poluição dos oceanos advém da presença de plástico. E já se tornaram recorrentes as notícias de animais marinhos encontrados mortos com uma massa avultada de plástico no estômago, o que significa que ingerem os resíduos de plástico e que, dessa forma, através da cadeia alimentar, a contaminação e a toxicidade são bem mais alargadas. A função dos animais marinhos não é, contudo, limpar os mares que o ser humano polui, nem sequer ganhariam capacidade para o efeito, porque já se estima que, pelo meio do presente século, se nada for feito em sentido contrário, nos oceanos encontrar-se-á mais plástico do que peixes. É uma estimativa assustadora que nos deve alarmar e que nos exige uma atitude responsável que gere medidas eficazes para reduzir os resíduos de plástico. Em bom rigor, ignorou-se largamente ao longo das décadas os efeitos que a sobreutilização de plástico traria a médio e a longo prazo. Nesse sentido, é preciso atuar sobre aquela que pode já ser considerada uma praga dos tempos atuais e promover a eliminação do uso do plástico onde ele, efetivamente, não faz falta nenhuma. E é justamente com esse propósito que o PEV apresenta o projeto de lei que traz hoje a discussão. E os Verdes apresentam o presente projeto de lei com uma convicção que importa deixar clara. Não é possível alterar um modelo de produção e de consumo sem que o mercado seja chamado a dar um contributo significativo para o efeito. Não é possível deixar tudo nas mãos dos consumidores e nem é justo penalizar os consumidores quando, ainda por cima, estes não fazem opções mais sustentáveis, muitas vezes porque, pura e simplesmente, não têm forma de fazer outras opções. A oferta em mercado
aquilo que encontramos nas bancas de venda ou nas prateleiras das superfícies comerciais é um pilar determinante para que se possam gerar escolhas mais sustentáveis. Dito isto, senhoras e senhores deputados, é preciso ter consciência que os estabelecimentos comerciais impingem, é talvez a forma mais explícita de o dizer, impingem plástico aos consumidores de uma forma desmesurada. Por falta de alternativas, os consumidores são muitas vezes obrigados a trazer consigo um conjunto significativo de plásticos do qual não têm necessidade e que nem reutilizarão para qualquer outro efeito. Assim acontece, por exemplo, com o agrupamento ou acondicionamento de frutas e legumes numa base de esferovite e revestidos a película aderente plástica convencional. Estas embalagens têm a mera função de agrupamento dos produtos alimentares e não são minimamente imprescindíveis à preservação da qualidade dos produtos, os quais são, de resto, muitas vezes vendidos a granel no expositor ou na banca ao lado da prateleira onde se encontram essas couvetes. Entretanto, para a venda a granel de frutas e legumes, são maioritariamente disponibilizados sacos de plástico ultraleves como embalagem primária para o acondicionamento e o transporte do produto alimentar. Ou seja, o consumidor, de uma forma ou de outra, traz sempre uma embalagem ou um saco de plástico que normalmente deita fora assim que chega à casa. Estes são exemplos de utilização de plástico a uma dimensão estrondosa da qual se pode prescindir perfeitamente numa lógica de sustentabilidade. Encontrar alternativas para o acondicionamento e o transporte de certos produtos alimentares nos locais de venda que não colidam com a alteração da qualidade dos mesmos é o desafio que está colocado. Assim, os verdes propõem que os estabelecimentos comerciais fiquem impedidos de disponibilizar sacos de plástico ultraleves para embalamento primário ou transporte de pão, frutas e legumes e de vender frutas e legumes acondicionados em couvetes descartáveis que contenham plástico ou esferovite. Desta forma, devem os agentes distribuidores disponibilizar ao consumidor alternativas de embalagem primária ou sacos para pão, fruta e legumes vendidos a granel nos pontos de venda compostos por outros materiais mais sustentáveis. Simultaneamente, o PEV propõe que os estabelecimentos comerciais possam também adaptar-se ao facto de os consumidores poderem levar os seus sacos próprios, reutilizáveis, para acondicionar as frutas e legumes vendidos a granel ou o pão que compram. De acordo com o projeto de lei que aqui apresentamos, estabelecemos o prazo de cerca de 1 ano para que esta transição da substituição destas embalagens e sacos de plástico ultraleves por outras soluções mais sustentáveis se concretize. Com a aprovação desta proposta dos Verdes, criam-se condições para se dar um passo muito significativo na redução do uso do plástico, no encontro de soluções alternativas mais sustentáveis e, consequentemente, na garantia de maior preservação dos ecossistemas, do ambiente em geral e da saúde. O desafio que o PEV hoje coloca à Assembleia da República é que não aceitemos a passividade perante um problema que precisa de soluções rápidas e eficazes e que sejamos antes proativos, arrojados e pioneiros, adotando medidas que gerem uma progressiva redução de resíduos de embalagens e do plástico, em particular. Muito obrigada.